Olá, eu sou Patrícia Mastroianni e eu quero que você faça produtos deliciosos sem glúten e ganhe R$ 4.000 por mês com a cozinha da sua casa. E hoje nós vamos falar como evitar a contaminação cruzada do glúten. Você sabe o que é o glúten? Sabe por que existe essa contaminação? Então vamos falar um pouquinho. O glúten é uma proteína encontrada, dividida em duas na verdade, que é encontrada na farinha de trigo, no centeio, no cevada, no malte e na aveia por contaminação cruzada. Calma, porque existe aveia também no mercado, produzida única e exclusivamente em separado para as pessoas que não podem comer com a contaminação cruzada. Quando você abre uma farinha de trigo e você mexe nela, as partículas do glúten ficam no ar de 12 a 24 horas, contaminando aonde ela cai. Então, imagina, eu abro um pote de farinha de amêndoas, não tem glúten. Aí você pega uma farinha de trigo e mexe aqui. Enquanto eu estou abrindo essa caixa, as partículas dessa farinha que eu mexi antes está caindo aqui, contaminando assim essa farinha. O simples fato de você pegar um pão francês, cortar esse pão, pegar essa faca que você cortou o pão, ir lá na manteiga, tirar a manteiga e passar nesse pão, aquela manteiga está contaminada com o glúten, não serve para um alérgico, nem para um autista e nem para um celíaco se alimentar. E aí você pode falar assim, Patrícia, mas e como é que eu vou ganhar dinheiro na minha casa, com a cozinha da minha casa, se aqui em casa eu uso farinha de trigo, se aqui em casa a gente come uma pizza, a gente come pão normal? Você vai poder atender sim todas as outras pessoas que podem consumir produtos sem glúten, mas que possam também ter a tolerância a essa contaminação. E quais são essas pessoas? Os fitness, as pessoas em busca de alimentação saudável, os veganos, os diabéticos, pacientes oncológicos, doenças autoimunes, artrite, enfim. Uma infinidade de pessoas, só as 3 que você não pode atender. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer uma compra, numa loja, por exemplo, de produtos naturais, provavelmente por conta de ter a farinha de trigo integral, o próprio glúten, pó do glúten, o centeio, cevada, vendendo a granel lá, cada vez que eles tiram uma porção da farinha de trigo e colocam no saco, as partículas do glúten ficam no ar e vão caindo nas outras caixas das farinhas que não contêm glúten. Então, por isso é que isso é a contaminação cruzada. É o fato de você estar junto de um produto com glúten e ficar contaminado. Por exemplo, uma batedeira que usou para fazer um bolo com farinha de trigo não serve para fazer um bolo para um celíaco. Outra coisa, uma máquina que envasou um fermento, mas ela envasou uma farinha de trigo, aquele fermento vai estar contaminado por conta dessa tal contaminação cruzada que eu estou explicando aqui. Então, o fato de você evitar a contaminação cruzada também vai depender do seu espaço. O seu espaço é livre de glúten? Ele é totalmente descontaminado? Então aí sim você não pode comprar as farinhas lá na loja de produtos naturais. Você precisa exigir farinhas que sejam livres de contaminação cruzada e que sejam farinhas certificadas, para que você tenha um espaço seguro e farinhas seguras. Eu, por exemplo, tomo cuidado. Eu hoje vendo farinhas para as minhas alunas, por um preço menor do que o do mercado, mas o que eu faço? Eu, além de comprar as farinhas certificadas, livres da tal contaminação, eu também compro a saca fechada, para não correr o risco da empresa que está me vendendo, na hora de fracionar aquela saca, ter alguma contaminação com algum produto. Então, isso é o que você também deve fazer, comprar de pessoas certificadas. Então, eu tenho um espaço seguro, quero atender celíacos, alérgicos e autistas, então eu preciso ter o cuidado também na compra das minhas farinhas. Não adianta nada eu comprar uma farinha contaminada na loja de produtos naturais e ter um espaço descontaminado, porque o meu produto vai estar com essa tal contaminação. E o inverso também. Não adianta nada eu ter um espaço que tem farinha de trigo, que eu como pão, que eu como uma pizza, tradicional, e aí eu compro farinhas certificadas. O meu espaço está contaminado. Então, para que a gente tenha essa segurança, a gente precisa se certificar. Toda vez que a gente compra, quando a gente compra farinha, se a gente está comprando de uma pessoa que realmente garante que aquela farinha não tenha contaminação, que são farinhas certificadas, existe até como você homologar os seus fornecedores, para você ter essa segurança. E se você vai comprar no mercado, você olhar, ficar atento ao rótulo. Contém
porque não tem mais a hipótese de contém traços. É contém ou não contém. Essa contaminação cruzada nada mais é do que os traços do glúten dentro. Então, quando ela tem esses traços dessa contaminação, ela contém glúten e não vai atender alérgicos, celíacos e autistas. Só esclarecendo aqui mais uma vez. Eu espero que você tenha gostado, que isso tenha trazido algum conhecimento para você. E se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser sempre lembrado toda vez que vier um assunto aqui, porque sempre a gente vem com algum assunto relevante para o universo gluten free, para que você faça produtos sem glúten deliciosos e possa ganhar R$4.000 com a cozinha da sua casa. Beijo, até a próxima.